Kagawa, no nome de Jesus, esse é o motivo de não estar aqui nessa noite, glória a Deus, mas nós, é um negócio teimoso ali, meu Deus, misericórdia, sangue de Deus tem poder, né, irmão? Vocês, glória a Deus, irmãos, hoje é a lição de número 10, glória a Deus, o desafio da janela 10:40, esse é o tema da nossa lição hoje, desafio da janela 10:40, glória a Deus, desafio da janela 10:40, lição de número 10, aquele negocinho tá teimoso, né? Jesus, teu sangue tem poder. Bom, vamos prosseguir. Textual da nossa lição, os irmãos que estiverem na revista podem. Antes, porém, irmãos, esse trimestre que nós estamos estudando, o comentarista dessa lição é o pastor Wagner Gabi, é o comentarista da nossa lição. O tema dessa revista que nós estamos estudando, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E os temas das nossas lições estão aqui, todos os temas que foram abordados: a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, missões transculturais, a origem da natureza de Deus, missões transculturais no Antigo Testamento, missões transculturais no Novo Testamento, uma perspectiva pentecostal de missões, orando, contribuindo e fazendo missões, a responsabilidade da igreja com os missionários fazedores de tendas, a igreja e o sustento missionário, que foi na semana passada, e hoje o desafio da janela 10:40. Glória a Deus. E o texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 20. Ok? Romanos, capítulo 15, versículo de número 20. Irmãos, os irmãos não querem passar para essa banda de cá, não? Se não for incomodar os irmãos. Ah, por causa do ar, entendi. Pastor, está bem nítido, viu? Está bem nítido, dá para os irmãos chegarem? É? Irmão Adriano, que hoje é o mais idoso ali, o senhor enxerga? Ontem era o irmão Levi, né? 65 anos, hoje é o irmão Adriano. Brincadeira, irmão. Dá para ler, irmãos? Amém? Só tem esse negócio aqui que está, irmãos, está... Textual da nossa lição, então, Romanos capítulo 15, versículo 20. Vamos lá, todos nós juntos, ao som de 3. 1, 2, 3. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ok. Verdade prática, a janela. Vamos lá, irmãos, não vai tirar a nossa bênção, não, esse negócio aqui. 1, 2, 3, a janela 10:40 coloca diante de nós um desafio. Amém. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 6. Pastor, perdão, o que essa janela pede? Irmã, é alguma coisa que tá bugado aqui. Pastor, o Adriano falou que a pessoa está falando da janela 10:40.
Está escrito MacBus termine, encerrou inesperadamente, clique em relatório para ver informações e bababá. Ai, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Mas vamos lá, leitura bíblica classe, Efésios 6, 10 a 20. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos leiam o seguinte, e assim todos vamos fazer essa leitura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada uma abrir minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Amém. Irmãos, perdoe, eu estou muito atacado de cafuncho. Estou bem mal mesmo, irmãos. Olha por nós. Vamos lá. O objetivo da nossa lição hoje é conceituar a janela 1040, pontuar os principais desafios da janela 1040, elencar estratégias para alcançar países da janela 1040. Introdução da nossa lição. Introdução da nossa lição. Antes, porém, irmãos, deixa eu comentar aqui algumas coisas nesses textos que nós lemos. Essa carta aos Efésios, ela foi escrita por Paulo quando ainda ele estava na prisão. Ele estava ali como prisioneiro e ali ele escreveu essas cartas. Provavelmente ele estava preso em Roma. E ali, irmãos, essa carta ela é conhecida porque ela dá uma ênfase à unidade do corpo de Cristo na graça divina na vida dos cristãos, na nossa vida. E o trecho, irmãos, dessa carta que nós lemos, ele aborda a necessidade de nós cristãos nos revestirmos da armadura de Deus, do texto que nós lemos. Nós revestimos da armadura de Deus para que nós venhamos a resistir firme contra os ataques espirituais que nós recebemos. Porque nós sabemos contra quem nós estamos lutando. A nossa luta, como nós sempre dissemos aqui, não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra o nosso próximo, mas é uma luta espiritual, né? E Paulo aqui, ele exorta para que nós venhamos a buscar o quê? A força em quem? No Senhor. Nós buscarmos a nossa força no Senhor, para que nós venhamos a resistir no dia mau. E essa exortação, ela sugere que nós estejamos continuamente dependentes do Senhor.
Sejamos sempre dependentes no Senhor na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para a introdução. A introdução. Na lição desta semana, nós vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial. Qual é o maior desafio da evangelização mundial? A janela 1040. Esse é o maior desafio que nós passamos. À luz de Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, nós percebemos que estamos diante de uma imensa batalha espiritual, em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Então, dentro desse texto que nós lemos, de Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, nós vemos que o que? Nessa batalha espiritual que o mundo vive, principalmente esses que estão dentro desse desafio da janela 1040, eles estão escravizados. Muitas nações estão escravizadas. Por quê? Porque eles se fecharam à mensagem de Cristo. Eles se fecharam ao Evangelho de Cristo. E assim, a janela 1040, ela nos apresenta dois grandes desafios. Quais são eles? O da necessidade humana, porque as pessoas que vivem ali, dentro dessa janela, têm necessidades. Eles têm as suas necessidades. E o da perseguição contra a igreja. Então são esses os dois grandes desafios dentro da janela 1040. Mas Isaías capítulo 6, versículo de número 8, nos diz o que, irmãos? Consegue ler? Os irmãos conseguem ler? Isaías 6, 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, para esse desafio de evangelização, o profeta Isaías, ele já tinha se colocado à disposição para proclamar a palavra de Deus, para proclamar o Evangelho do Senhor. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Irmãos, os irmãos perceberam já, provavelmente em reportagens, em vídeos, talvez Facebook, YouTube, quando passa esses países que eles são fechados para o Evangelho. É um caos, irmãos. Não digo todos, mas na sua maioria, os mais pobres, é isso daqui a realidade deles. Esse é o quadro, é o dia a dia que eles vivem, miséria total. Então são problemas sociais bem graves. Então é o problema do homem, o problema humano que vive lá. Por quê? Por causa daquela resistência com a palavra de Deus. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Amém, irmãos? Então Paulo, ele destaca aqui, dentro desse texto que nós lemos, a importância de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E esse fortalecimento, irmãos, ele não é apenas em relação a uma questão física, não é isso que Paulo está dizendo, mas é espiritual. É espiritual, nós temos que nos fortalecer espiritualmente.
porque ele traz ali a armadura de Deus como esse exemplo. Mas não é no sentido físico, ele traz a armadura ali, mostrando a necessidade de um soldado para que num dia de guerra ele venha sobreviver. Se ele não estiver com a armadura, quando vier o dia de luta, o dia de guerra, dificilmente ele vai sobreviver. Por quê? Porque ele não está preparado para enfrentar uma luta. Ele não está preparado para enfrentar o seu inimigo quando ele se levantar e vier contra a sua pessoa. Ali é uma questão física. Mas o que o Paulo ele traz aqui para nós é algo espiritual. Ele traz a figura de um soldado, a armadura que o soldado ele precisa, mostrando para nós aqui a nossa realidade, porque nós não estamos vendo contra quem nós estamos lutando, porque a nossa luta é espiritual. Então ele faz menção da armadura de um soldado, levando-nos ao que? A nós nos fortalecemos espiritualmente na palavra de Deus, para que nós venhamos a resistir firme, porque nós temos que lutar contra essa força espiritual. E esse fortalecimento, irmãos, na questão espiritual, a armadura de Deus é necessário, é extremamente necessário para as nossas vidas, para que nós venhamos, irmãos, resistir firme. Porque, como nós dissemos, nós não estamos lutando contra aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos lutando, nossa luta ela é espiritual, é nas regiões celestiais, a mando de quem? A mando do próprio Satanás. É contra ele que nós lutamos. E os desafios nessa janela 1040, irmãos, como nós dissemos aqui, eles são duplos. É o que? A necessidade humana, porque eles vivem num caos total. Eles vivem ali, irmãos, muitos países, os mais pobres, em uma miséria. E a perseguição contra a igreja, a resistência contra a igreja. Porque eles vivem essa miséria, mas eles resistem, irmãos, quando a igreja quer entrar, quando a igreja quer pregar a palavra. Por quê? Porque eles estão presos. É algo espiritual que aprisionou a vida dessas pessoas. Então eles estão vivendo essa prisão espiritual. Por isso aqui que Paulo ele falou que nós temos que nos preparar, para que nós não venhamos a ser prisioneiros, irmãos, dessas coisas espirituais, do mal. Então esse é o nosso desafio. E eles ali, irmãos, eles enfrentam problemas gravíssimos na questão social. E também eles enfrentam, eles resistem à mensagem do Evangelho, rejeitam a mensagem do Evangelho, porque a palavra de Deus ela é poder, irmãos. Para quê? Para libertar o homem. A palavra de Deus é poder para libertar o homem. Então, por isso essa luta espiritual aí nesses países, e eles resistem ali fortemente. Então a compreensão desse desafio é crucial para que nós venhamos abordar a mensagem da evangelização. Amém? Até aqui, irmãos? Então nós vamos para a nossa palavra-chave. Palavra-chave. Qual é a nossa palavra-chave? Palavra-chave, obrigado, irmão. Palavra-chave, desafio. A nossa palavra-chave é desafio. Quantos já foram desafiados para alguma coisa na sua vida? Quantos? Constantemente, irmãos, nós somos desafiados. Para a gente estar aqui hoje, irmãos, fala para mim, foi fácil? Foi não, né, Massara? Irmãos, eu estava ruim, eu estava quase ligando para o pastor Edevaldo,
Pastor Edivaldo, não vou conseguir, muito ruim. Fui trabalhar hoje, baixei as portas meio-dia, fui embora para casa porque eu estava muito ruim. Foi um desafio estar aqui, irmãos? Foi um desafio. Todo dia nós enfrentamos um desafio. Por quê? Porque a nossa luta é espiritual, irmãos. Nós sabemos contra quem nós estamos lutando. Contra o inimigo que não quer que nós estejamos aqui. Por quê? Porque a nossa carne, irmãos, ela queria hoje, nesse dia chuvoso, frio, queria estar lá ou na Sweet Kids comendo um bolo, tomando um café, ou em casa comendo uma pipoca, assistindo um filme, uma série como foi pregada aqui ontem pelo nosso irmão, mas ele foi liberto, graças a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Mas é isso que a nossa carne quer. Por quê? Porque se nós, irmãos, alimentarmos aquilo que mais nós queremos, é aquilo que vai prevalecer. E a nossa carne, irmãos, quer as coisas deste mundo, mas o Espírito, ele quer as coisas de Deus. Por isso que é um desafio grande nós estamos aqui na casa do Senhor. É um desafio nós estarmos aqui, irmãos, mas maior é o Senhor que está conosco. Maior é o Senhor que está na nossa vida e nos dá força. Então, o desafio é ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Parabéns para você que conseguiu ultrapassar esse desafio na sua vida, irmã Sara. Parabéns, parabéns aos irmãos, parabéns para nós aqui que conseguimos, irmãos, nessa ocasião de chuva, de frio, nós conseguimos ultrapassar esse obstáculo e estamos aqui na presença do Senhor. Glória a Deus. Tópico de número 1. Uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Primeiro subtópico, uma verdadeira batalha espiritual. Irmã Solange, a senhora pode nos ajudar, por gentileza? O texto da leitura bíblica em classe, de Efésios 6, de 10 a 20, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Efésios 6, 11. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Primeiro, irmãos, nós vimos aqui no texto que a irmã leu, que dentro desse texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, o que nós estamos vivendo é uma batalha espiritual. Nós estamos vivendo essa batalha espiritual e o que descreve aqui é a armadura de Deus, é necessário para que nós venhamos a enfrentar as astutas ciladas do diabo. E a ideia aqui dessa batalha espiritual, ela reconhece que nós, cristãos, estamos envolvidos em uma luta constante que vai além da nossa luta física, porque nós lutamos fisicamente, mas não é essa luta, ela vai além, porque é uma luta espiritual. E no capítulo 6 do texto que foi lido aqui na leitura em classe, versículo de número 12, nos diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, você tem noção
nós temos noção de contra quem nós estamos lutando? Olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas Paulo ele fala, sabe contra quem é? Contra os principados e potestades. Já são duas classes, principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra eles que nós estamos lutando. E este versículo de número 12, ele destaca a natureza espiritual da batalha, indicando que o verdadeiro adversário não é aquele que nós estamos vendo. O verdadeiro adversário, ele é espiritual. Ele é espiritual. E, irmãos, nós precisamos sim nos fortalecermos espiritualmente, como o apóstolo Paulo ele nos recomendou aqui. E essa guerra espiritual na obra missionária, na qual ali no campo missionário ele existe, e a resistência encontrada ali nessa proclamação do Evangelho não é apenas resultado de fatores humanos ali, irmãos, porque não é os homens lutando contra os homens, não. É aquilo que está acontecendo no nosso Brasil hoje. É muito mais do que nós estamos vendo. É algo espiritual. É algo muito poderoso, irmãos, que está ali regendo ali através da vida de pessoas que não querem o comprometimento com o Senhor e que resistem à palavra de Deus. É contra ele que nós estamos lutando, é contra esses fatores. E isso, irmãos, ele vem com tanta força que eles vão impedindo a expansão do Evangelho. Eles vão impedindo que o Evangelho ele vai adentrando nesses lugares, nesses países, ou exatamente dentro dessa janela 10:40. E Efésios capítulo 6, versículo de número 13, nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau ele virá, irmãos, com certeza. O dia mau, ele está sobrevindo sobre a humanidade, sobre todos, irmãos, sem exceção. Então Paulo ele fala aqui para nós que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, para que nós venhamos a resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficarmos firmes. O dia mau vai vir, mas nós estamos firmes. O dia mau vai vir, mas nós estamos em Cristo. O dia mau vai vir, irmãos, mas nós estamos firmados no Senhor. Como diz a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem a enfermidade, nem a morte, nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Se nós estivermos firmados no Senhor, tiver sobre nós toda a armadura de Deus. Aí Paulo ele fala que ele nos adverte aqui que nós, tomando essa armadura de Deus, nós resistiremos firme no dia mau. E em relação ao campo missionário, a obra, então isso exige algo muito maior na vida das pessoas, na vida daqueles que estão no campo missionário. Porque, irmãos, o Japão ele pertence à janela 1040.
Mas aqui ainda nós não somos perseguidos. Aqui ainda o Evangelho não é impedido de ser pregado. Aqui podemos ter ainda igrejas, podemos ter o nosso momento de louvor. Ainda lá fora pode-se pregar o Evangelho. Mas dentro desses países, nós vamos chegar um pouquinho mais para frente aqui, dentro desses países que vai ali da África, que está dentro dessa janela 1040, da África até aqui vizinho nosso, aqui Coreia, China, esses países, irmãos, não pode pregar o Evangelho. As igrejas subterrâneas que tem dentro desses países, se não me engano, ali na Coreia do Norte, se pegar pregando o Evangelho, é pena de morte. É pena de morte. Se tiver um versículo no seu bolso da palavra de Deus e pegarem, é pena de morte. Tão rígido que é. Então, irmãos, nós temos que, ainda enquanto há tempo, nós temos que nos preparar. Temos que permanecer. Temos que continuar. Amém? Segundo, nessa batalha, devemos usar o que, irmãos? As armas espirituais. Irmão Oséias, o senhor consegue ler? A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos: cinturão, verdade, couraça, justiça, sapatos, prontidão para pregar o Evangelho, escudo, fé, capacete, salvação, e espada, palavra de Deus. Ora, nota que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Efésios 6, versículo 12. Obrigado, irmão. Deus abençoe. A nossa batalha, ela não é carnal. O cinturão era uma peça que mantinha as outras peças da armadura, que fazia com que ela se mantesse no lugar. Irmão, se eu pegar uma calça que ela não se prende aqui na minha cintura, e se não tiver com cinta, ela é perigoso a gente perder. Então, o cinturão, no que fazia parte do equipamento do soldado, era exatamente para isso, para que se mantesse tudo no lugar, ajustado, e que no momento da guerra ele vinha estar preparado. Então o cinturão, irmãos, a função do cinturão, do cinturão é a verdade. Então o cinturão, ele mantinha isso. A verdade é a função da armadura espiritual, representando a integridade e a fidelidade à palavra de Deus. Cadê? Está aqui, o cinturão. Então ele mantinha o cinturão, na verdade, era para manter todos os equipamentos, né, que o soldado necessita, mas a palavra de Deus, ela nos faz, nos leva a entender que o cinturão é a verdade, e a verdade é a fundação da armadura espiritual, representando a integridade e a fidelidade à palavra de Deus. Essa é a função do cinturão para nós, é a verdade. E a couraça? Couraça é a justiça. A couraça, no soldado, ele protege o coração, protege aqui os órgãos vitais. Antes, porém, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Efésios capítulo 6, versículo 14, parte A. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. John Piper, obrigado, Manata. John Piper, irmãos, ele diz assim: a verdade é a única base sólida para construir a armadura espiritual
que nos protege nas batalhas da vida. Então, John Piper, ele citou essa frase dele: a verdade é a única base sólida para construir a armadura espiritual que nos protege nas batalhas da vida. Amém, irmãos? Então a verdade, ela sempre vai prevalecer. A verdade sempre vai prevalecer. Ninguém pode ir contra a verdade, senão somente a verdade. Amém, irmãos? Amém. E a mentira a gente sabe onde provém, né? Quem é o pai da mentira? O próprio Satanás, ele é o pai da mentira. Aí vamos prosseguir. Couraça, para nós é a justiça. Couraça, segunda couraça. A couraça, ela protege os nossos órgãos vitais, protege o nosso coração, protege toda essa região aqui. E a justiça, no que diz respeito à palavra de Deus, a justiça de Cristo, ela é a nossa proteção contra o quê? Contra as acusações do inimigo. Então é a justiça de Deus que vai nos proteger. A justiça de Deus que vai nos guardar de nós sermos, irmãos, atacados pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo. E na parte B do versículo 14 do texto decorrente, irmãos, e vestida a couraça da justiça. E Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: a justiça de Cristo é a nossa segurança e a nossa defesa contra as acusações de Satanás. Ela nos capacita a permanecer firmes diante das adversidades. Glória a Deus! Então a justiça de Cristo, ela é a nossa segurança e ela é a nossa defesa contra as acusações do nosso adversário, contra as acusações do nosso inimigo. E a justiça de Deus nos ajuda a nós permanecermos no Senhor, a permanecermos em Cristo. Amém? Terceiro, sapatos, prontidão para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Sapato, prontidão para pregar o Evangelho. Os sapatos eram fundamentais para a mobilidade do soldado. Irmãos, eu me lembro que quando eu era criança, não faz muito tempo atrás isso, porque nós somos recém-crescidos. Irmãos, mas eu lembro quando a gente era criança, a gente andava descalço. A gente andava descalço, pisávamos em pedra, em espinho, e tanta coisa a gente pisava, e aquilo não fazia nada em nós. Por quê? Porque nós estávamos preparados. Nós estávamos, de tanto a gente andar daquela maneira, então nada atingia o nosso pé. Porque a gente subia em árvore, corria, às vezes chutava asfalto, perdia o tampão do dedo. Irmão, nada parava a gente. Mas hoje, irmãos, basta aquela bolinha da meia dentro do nosso sapato, já incomoda a gente. Não é verdade? Eu pelo menos eu sou assim. Se tiver uma bolinha da meia dentro do meu tênis, dentro do meu sapato, irmãos, aquilo já traz um incômodo que já começa. Por quê? Porque a gente já está despreparado. E se nós não estivermos calçados, irmão, a gente vai na beira do rio, anda assim, sabe? Porque dói a sola do nosso pé, porque nós estamos despreparados para enfrentar aquele terreno. Nós estamos despreparados. Então, os sapatos, ele nos protege o nosso pé para nós caminharmos nos terrenos.
protege os nossos pés para nós enfrentarmos os terrenos ruins. Os sapatos, a função dele em nós hoje é isso, nos prepararmos para enfrentarmos os terrenos ruins. Os sapatos aqui, irmãos, é a prontidão para pregar o Evangelho no campo missionário. Meu Deus, amado. Então os sapatos, eles eram fundamentais no soldado. E a prontidão para pregar o Evangelho indica a disposição constante de compartilhar boas novas de salvação. Glória a Deus. Billy Graham, Efésios capítulo 6, versículo de número 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Glória a Deus. E Billy Graham, ele diz assim: nossos sapatos espirituais nos capacitam a ir onde quer que o Senhor nos envie, levando a mensagem da paz que só Cristo pode oferecer. Aleluia. Então, Billy Graham, ele disse essa frase aqui, que os sapatos espirituais, que nós calçamos ele, aonde quer que nós iremos, irmãos, que o Senhor nos envie, nós estamos preparados. Nós não vamos ser pegos de surpresa naquele terreno que nós fomos enviados. Se nós tirarmos os sapatos, irmãos, e nós formos enfrentar um terreno, e nós não sabemos o que vai ter lá, e alguma coisa ali pode nos atingir, porque nós estamos despreparados, estamos descalços. Mas se nós calçarmos, os sapatos, que é a prontidão para pregar o Evangelho, quando nós enfrentarmos um terreno da qual o Senhor nos enviar, nós estamos preparados para pregar a palavra de Deus. O escudo da fé. O escudo da fé. O escudo, Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, ele protege, irmãos, contra os dardos inflamados do maligno. Então, o inimigo, ele ia lançar aqueles dardos, para quê? Para atingir exatamente quem? O soldado. Então, o escudo, ele servia para proteger o soldado. E a fé inabalável é essencial para resistir aos ataques espirituais. O nosso escudo, irmãos, contra os ataques do inimigo, é a nossa fé. A nossa fé em Deus é o nosso escudo, que vai fazer com que os dardos inflamados do maligno não venham nos atingir. Glória a Deus. E Andrew Murray, ele diz assim, na sua citação: a fé é o nosso escudo contra as dúvidas, medos e ataques do inimigo. É a confiança firme na fidelidade de Deus. Aleluia. E vamos prosseguir. Capacete da salvação. Glória a Deus. O capacete da salvação, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete, ele protege a mente. O capacete, ele protege a nossa cabeça. Eu não sei se na fábrica que os irmãos trabalham, talvez em algumas fábricas os irmãos precisam usar capacete, ou em algumas outras fábricas dentro do boné tem uma proteção. Parece, se não me engano, a Suzuki é assim. Quem trabalha na Suzuki parece que tem que usar uma proteção, uma espécie de capacete por dentro do boné. Exatamente para proteger o quê? Para proteger a mente, proteger a nossa cabeça. E aqui, irmãos, o capacete, ele é a nossa salvação. Ele é para a certeza da salvação, a
que nos assegura a nossa identidade em Cristo, a nossa salvação. E C.S. Lewis, ele cita o seguinte: o capacete da salvação nos lembra que somos filhos de Deus, redimidos e seguros em seu amor eterno. Aleluia! Glória a Deus! E por último, irmãos, que compõem ali a armadura de Deus, é a espada, a palavra de Deus. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 17, parte B. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a única arma de ataque na lista, representando a palavra de Deus como a nossa ferramenta ativa contra as forças espirituais. Irmãos, o soldado sem espada, ele está vulnerável, porque quando o inimigo vir contra a sua vida, se ele não tiver a sua arma para ele se defender, para ele lutar contra o inimigo, ele vai ser derrotado. E se nós não tivermos a palavra de Deus como ferramenta contra o nosso inimigo, nós estamos vulneráveis. Então não pode faltar, irmãos, a palavra de Deus nas nossas vidas. Aleluia! A palavra de Deus, Tozer, ele disse o seguinte: a palavra de Deus é a nossa arma afiada e poderosa, capaz de penetrar as fortalezas espirituais e trazer à luz a escuridão. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é mais viva e eficaz do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus. Aleluia. Vamos caminhar. Voltou. Terceiro. Enfrentando a batalha espiritual na janela 10:40. Irmã Nathalie, é possível a senhora ler, por favor? Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 10:40. Essa expressão foi criada para trazer relevância uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele apresenta aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Desse montante encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, então está aqui a janela 10:40. Quem nunca ouviu falar com isso? Acho que todos os irmãos já ouviram falar, né? A janela 10:40. Oséias nunca ouviu falar. Então, aqui é a janela 10:40. Essa marcação geográfica aqui, que pega esses países aqui. Então, pega a África, aí vem pegando essa parte aqui do Oriente e da Ásia até aqui. Aí então onde o Japão está incluso aqui dentro dessa janela 10:40. O que é essa janela 10:40? É onde se encontram os países menos evangelizados. Aqui onde se cita aqui, diz que é o cinturão de ferro, né? Aqui,
nessa janela 1040, onde eles resistem à pregação da palavra de Deus, onde eles resistem, né? Eles rejeitam o Evangelho. Então aqui, irmão, nessa janela 1040, essa expressão, ela destaca exatamente o quê? Essa área aí. Ele destaca essa área, e essa área, ela é estratégica para missões. E ela dentro dessa linha equatorial, ela abrange, onde nós dissemos ali, a África, o Oriente Médio, a Ásia, até chegar aqui onde nós estamos aqui no Japão. E essa região, irmãos, eles enfrentam desafios significativos. Como nós dissemos no início, a pobreza extrema, a resistência à evangelização, abrigando que a maioria, eles abriga ali dentro dessa janela, a maioria dos povos que não foram alcançados. Está dentro dessa janela 1040. Quais os desafios ali? Quais são os desafios dentro dessa janela 1040 aí? A menção dos desafios específicos é a pobreza extrema. Irmãos, os irmãos viram como que é, dentro dos noticiários que nós já ouvimos, como esses países vivem uma pobreza extrema. Não são todos aqui, tá? Mas muito, quase a sua maioria vivem pobreza extrema. Então esse é um dos desafios. E ali, irmãos, com essa pobreza extrema, eles se fecham à evangelização. Eles rejeitam a evangelização. E isso, irmãos, Mateus capítulo de número 13, versículo de número 22, Jesus disse assim para nós que nós temos que ter os cuidados deste mundo, que podem sufocar a semente da palavra de Deus. Então é exatamente isso que eles vivem ali. Pelos cuidados do mundo, ali a palavra de Deus ela é sufocada ali, dentro desses países aí. Mateus capítulo 13, versículo 22. A batalha espiritual, ela se manifesta nessas barreiras que precisam ser superadas. Por quê? Pela luz da palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Tem que superar isso. Quais são as 3 maiores religiões desse contexto aqui, dessa janela 1040? Na semana ela deu. Quais são? Vamos lá aqui, cadê? O islamismo, o budismo e o hinduísmo. Essas são as 3 maiores religiões que atuam dentro dessa janela 1040. Ainda também tem o shintoísmo aqui, mas o shintoísmo é a menor. O shintoísmo ele é a mais recente, né? Mas as mais antigas, essas aí: islamismo, budismo e o hinduísmo. Então a presença predominante do islamismo, do budismo e do hinduísmo, ela destaca essa diversidade religiosa nessa região aí. Isso daí, irmãos, ressalta a necessidade de abordagens cultualmente sensíveis, e não somente isso, mas estratégia de evangelização. Não é de qualquer maneira que a pessoa ela pode chegar lá e pregar e falar do amor de Deus. Não, isso, irmãos, tem que ter estratégia, porque ali é perseguição dentro desse país. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 22. Quem pode ler, por gentileza? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Obrigado. Então
Então fiz-me de fraco para ganhar os. fracos, E o restante, não, Marco, por gentileza? com o fim de ganhar, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Glória a Deus. Então, obrigado, irmão. Então, tem que ter, o apóstolo Paulo, ele nos relata, dentro da sua palavra, da palavra de Deus, que precisamos de quê? De estratégia. Temos que ter estratégia. Ele diz ali, em outras versões, fiz-me de louco para ganhar os loucos e sábio para ganhar os sábios. Estratégia. Como você vai se fazer de sábio no meio de um monte de doido? De louco, né, moçada? Irmão, você tem que dar um de doido também, para você tentar ganhar. E no meio de sábios, você também tem que usar de sabedoria, né? Mas em alguns momentos, você calado é mais sábio. Então, são estratégias. Estratégias para nós ganharmos as pessoas, ok? Povos não alcançados, dados de fontes missionárias como o projeto Joshua indica que a Janela 1040 abriga a maioria dos povos não alcançados. Cerca de quantos nós lemos? 2? Foram 2/3, né? O mundo provavelmente deve ter 7 bilhões de alguma coisa, se já não aumentou essa estatística. Mas era 7 bilhões e 200 ou 7 bilhões e meio, não me recordo agora. Então, dentro da Janela 1040, todos aqui, esses países que estão aqui, ó, é onde existe a maior concentração de povos não alcançados. Cerca de 2/3. Ou seja, mais de 4 bilhões de pessoas que não foram alcançados e precisam ser alcançados. O Evangelho também é para esse povo. A salvação também é para essas nações menos evangelizadas, mas precisa-se de ter essas estratégias para entrar nesses países, porque senão entrou lá, irmãos, é morte na certa. Entrou ali de qualquer maneira, sem estratégia, para compartilhar do amor de Jesus Cristo, é morte na certa. Amém? Vamos prosseguir, irmãos. John Piper, ele disse assim: a Janela 1040 não é apenas um mapa, é um chamado. É uma chamada para o avanço corajoso do Evangelho, onde ele é mais necessário. Pregar a palavra de Deus aqui é fácil, no Brasil é mais fácil ainda, mas aqui precisa de estratégia. Amém, irmãos? A batalha espiritual na Janela 1040 é intensa, mas a promessa de Jesus de edificar a sua igreja prevalecerá mesmo contra as portas do inferno. Amém, irmãos? David Platt diz, um dizer de David Platt. Amém? Vamos continuar. Segundo tópico da nossa lição: principais desafios da Janela 1040. A necessidade humana. A necessidade humana. Diácono Rodrigo, por favor. Amém. Podemos dizer que na região da Janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras, pessoas que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar
estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós, não pode faltar amor e coerência em relação a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Uma das maiores necessidades humanas do mundo, irmãos, se encontra dentro dessa janela 1040. Essas cidades, mega cidades, populações afetadas pelas enfermidades, vítimas de conflito, calamidade, pessoas financeiramente que estão desfavorecidas. O Evangelho é a resposta transformadora para todas essas necessidades, as necessidades que as pessoas elas vivem. Aí nós vimos aqui, primeiro, megalópolis e multidões. A presença de grandes cidades e densas populações na janela 1040 lembra as palavras de Jesus sobre as multidões aflitas sem pastor, Mateus 9,36. Isso destaca a importância de levar o Evangelho onde as pessoas estão concentradas. Enfermidades e sofrimento. A presença de bilhões de pessoas afetadas por enfermidades, guerras, calamidades, reflete a realidade do sofrimento humano. O Evangelho não apenas oferece esperança eterna, mas também traz conforto e cura para as aflições presentes. Irmãos, você lembra quando você entrou na igreja? Quando eu entrei na igreja, eu entrei cheio de aflição. Entrei todo enfermo, um enfermo espiritual. Por quê? Porque nós vivíamos isso, o pecado fazia com que nós vivêssemos dessa maneira. Então, quando nós adentramos, o Evangelho nos trouxe conforto, o Evangelho nos trouxe cura para as aflições que nós estávamos vivendo na nossa vida. Ele fez isso em nós, nos libertou. Glória a Deus. E agora, irmãos, existem as necessidades nesse campo missionário. Quais são as necessidades? Necessidade financeira. A concentração das pessoas mais necessitadas financeiramente destaca o quê? A urgência de práticas cristãs de compaixão e justiça social. Como que é isso, irmãos? Essa prática é quando você oferece algo às pessoas. Quando você oferece, então a mensagem do Evangelho não é apenas espiritual, mas também transformadora em todas as áreas da vida. Como nós podemos suprir, irmãos, as necessidades e a urgência desses lugares? São através das práticas. Aqui nós exercemos uma prática. Aqui nós temos a nossa assistência social. Não é para uma questão de evangelismo, é para a necessidade, quando surge a necessidade. Mas em alguns casos também, através da assistência social, alcança-se também pessoas para o reino de Deus. Famílias que não são e não conhecem o amor através da assistência social. A prática, irmãos, de ajudar uns aos outros, alcança vidas, alcança famílias. Glória a Deus por isso. Os trechos de livros cristãos. O amor de Cristo deve nos constranger a agir. Não podemos ser indiferentes às enormes necessidades presentes na janela 1040. Precisamos agir com compaixão,
levando a luz do Evangelho para aqueles que estão vivendo nas trevas. Amém, irmãos? John Scott disse o seguinte: a missão integral do Evangelho abrange não apenas a salvação da alma, mas também a transformação das condições sociais e físicas na janela. Das condições sociais e físicas. Na janela 1040, essa missão se torna ainda mais premente. Amém, irmãos? Vamos continuar. Segundo, o desafio da perseguição. Mansara, pode ler, por favor? Embora tratemos da perseguição da igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois aí se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus 23, 5-7, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentaram na época de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações do portal da Missão Portas Abertas, na janela 1040 há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 1040. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Então, é um grande desafio dentro dessa janela 1040. E esse desafio, irmãos, é um desafio adicional às missões devido ao alto índice de perseguição, como no texto que a irmã deu. Ali, deixa eu voltar aqui, esses países aqui, irmãos, essas cores aqui, que os irmãos estão vendo, vermelho e vai clareando, é onde tem o maior índice de perseguição. Vai começando aqui, ó, desses países vermelhos. Coreia do Norte está em primeiro lugar. Coreia do Norte, depois vai no Afeganistão, Somália, Sudão, Paquistão, e vai indo até chegar em Djibouti, onde tem as perseguições contra os cristãos, e ali muitos são decapitados, perdem a sua vida. Por isso, irmãos, esse desafio. Mateus capítulo 23, versículo 34 ao versículo 37, nesse trecho desse texto, se alguém puder ler, por gentileza, Mateus 34 a 37, por favor. Quem pode ler, por favor? Mateus 23, 34 a 37. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles materiais e matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Obrigado, irmã, Deus abençoe.
Então, nesse trecho aqui, Jesus ele lamenta sobre Jerusalém, indicando a resistência persistente à mensagem dos profetas enviados por Deus. Eles resistiram, irmãos. Isso reflete a realidade de que a mensagem divina muitas vezes encontra oposição e perseguição. Aqueles que estão pregando a palavra de Deus, eles vão encontrar oposição e perseguição. E o versículo 34 do texto que a irmã leu, destaca que alguns desses mensageiros, eles seriam perseguidos. Eles seriam perseguidos, e Jesus expressa o seu desejo de reunir o povo como a galinha reúne ali os pintinhos, os filhotinhos. E esse texto evidencia que a tensão entre a mensagem divina e a resistência humana, incluindo o que? Essa perseguição. Deus ele quis, irmãos. Deus ele quis juntar para proteger, sim ou não? Sim. Sim, mas eles resistiram. Deus, ele diz que ele veio para os seus, mas os seus o quê? Os rejeitaram. Graças a Deus que eles rejeitaram, irmãos. Graças a Deus, porque nós fomos alcançados. Nós éramos gentios. Vocês não querem? Então toma para você, toma para você, toma para você. E nós fomos alcançados. Amém? Vamos correr um pouquinho, irmãos? Terceiro, estratégia para alcançar a país na janela 1040. Primeiro, orando pela janela 1040. Irmão Adriano, por favor. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesse país, que revela um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para as nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração, a respeito do povo não alcançado, dos povos não alcançados. O tempo é tempo de orar por esses povos. Amém, obrigado, Deus abençoe. 1 Tessalonicenses 5,16 ao 18 diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo ele exorta aqui o que? A importância da oração constante. Quando nós oramos pela janela 1040, nós não estamos apenas buscando a vontade de Deus, nós estamos alinhados com a sua missão. A missão de Deus em buscar os povos que ainda não foram alcançados. Essa é a missão que Deus ele tem. E quando nós estamos alinhados à vontade de Deus e exercendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18, regozijando sempre, orando sem cessar, em tudo dando graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém, irmãos? Então nós temos 1 Tessalonicenses 5,17, a palavra grega orar sem cessar, irmãos, isso ressalta a importância de manter uma atitude de oração constante pelos desafios que os missionários eles estão enfrentando dentro dessa janela 1040. Segundo, irmãos, vamos correr aqui um pouquinho. Irmão Marco, pode ler, por favor? A evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio de ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para o Evangelho. Assim,
trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar o nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Obrigado, irmão, Deus abençoe. 1 João capítulo 3, versículo 17 a 18. Orai, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O apóstolo ele enfatiza aqui a necessidade de expressar o amor através do quê? Através de ações concretas. Não somente de palavras, mas de ações. Isso ressoa o quê? A ideia de que a ação social é uma extensão natural do amor de Cristo. Então nós precisamos exercer, irmãos. Romanos 12, 20 diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver o quê? Fome. O que é para fazer? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Tem vontade que não dá, não, né, nossa? A senhora estava relatando ontem, está de jogar na cabeça. É porque nós somos humanos, irmãos. Porque somos humanos. Mas Deus, na sua palavra, diz: se tiver fome, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber. Porque fazendo isso, irmãos, nós estamos amontoando tesouros no céu. Amém, irmãos? Então a ação social não se limita apenas nós aqui, irmãos. Nós temos assistência social, como nós já dissemos aqui. Mas não se limita aqui. Recursos precisam ser enviados através do missionário. Quando nós enviamos a nossa contribuição, que foi da semana passada, não é somente o sustento do missionário. Ali nós estamos preocupados com as vidas que ali também estão, que as vidas que estão sendo alcançadas ali, com famílias que também, através da nossa ajuda, que não é muito aqui para nós, irmãos. Aliás, não é nada. Nós não conseguimos fazer nada com a nossa ajuda que nós damos para missões. Mas lá, irmãos, eles que estão recebendo o que é nada para nós aqui, o que é insignificante para nós aqui, lá, irmãos, é muita coisa. Lá, vidas estão sendo saciadas, irmãos. Não somente no espírito, mas no físico também. Amém, irmãos? No nome de Jesus. Terceiro, para nós encerrarmos, a ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade o Evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do Evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas. Pois não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Assim sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área da saúde, devido a precariedade. Não sai a palavra. Situação precária. De uma outra forma, mas era isso, mas de uma outra forma. Mas devido à situação precária que eles vivem lá, irmãos, os recursos médicos também são quase nada. Então, muitos missionários que estão lá no campo, fazendo a obra do Senhor,
não é somente para pregar a palavra de Deus, mas que é através da assistência médica também, vidas vêm sendo alcançadas. E muitos médicos que são voluntários à obra, para ir ao campo missionário, irmãos, eles estão indo em amor à vida, para tratar a vida, para tratar na área da saúde, cuidar da saúde das pessoas. E essas profissões na área da saúde abrem o quê? As portas que estavam fechadas, através da voluntariedade desses médicos, essas portas que estavam fechadas no contexto de muitos povos, que ainda não foram alcançados, elas são abertas, irmãos. Glória a Deus. Para o quê? Para que a palavra de Deus, ela venha a ser pregada. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país, com propósito de formar médicos, para serem enviados para os países da janela 1040. Deus é bom. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Glória a Deus. Então é preciso iniciativas, irmãos. É preciso iniciativas para que esses profissionais possam fazer missões. Porque muitos irmãos, quem dá o dom é Deus. Então a pessoa, quando ela se propõe em estudar alguma coisa, é porque antes ela já recebeu do Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, antes já recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, aquilo que os médicos estão entregando ali na obra missionária, irmãos, através da sua formação na medicina, é porque eles já receberam antes do Senhor. E o médico, não sei quanto é o salário de um médico no Brasil, mas acho que não deve ganhar mal. Embora na atualidade hoje esteja muito restrito algumas coisas, né? Mas o que faz com que um médico, aquele que se formou, trabalhou, fez muitas vezes mestrado, doutorado, anos ali, parece que na primeira formação no médico, se não me engano, acho que é 5 anos, que ele tem que se estudar para se formar em medicina. Irmãos, parece que é um absurdo o valor de uma faculdade de medicina. É um absurdo. É quase que impagável uma pessoa normal, irmãos. Mas Deus, Ele capacita. Deus é quem dá o dom e levanta esses homens que estudaram anos através do seu recurso ali, pagando a faculdade. É só Deus quem toca no coração dessas pessoas para que eles voluntariamente vão ao campo missionário para atender as pessoas, irmãos, e muitas vezes sem recurso nenhum. Então é preciso, irmãos, mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais sejam enviados ao campo missionário, para que através da vida deles, irmãos, mais portas venham ser abertas para o Evangelho. Amém, irmãos? Compreendido então essa lição de hoje? Deus abençoe. Nós vamos para a nossa conclusão. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande... deixa eu voltar aqui, irmãos. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio. Ore por ele. E à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade de evangelização dessa região mundial. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, irmãos, a vida de cada um dos irmãos. Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos ajude, irmão, a compreender a necessidade a necessidade e o desafio dentro desse campo missionário que é a janela 1040. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração no nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa oração que nós vamos aclamar ao Senhor por esses povos, por essas nações menos evangelizadas, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós, ó Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa lição tão maravilhosa, Senhor, que nos traz o entendimento, a compreensão da urgência, Senhor, desse campo missionário dentro desta janela 1040, onde ele se encontra, Senhor, 2/3, Senhor, dos povos menos evangelizados, dos povos que ainda, Senhor, não conhecem, sequer ouviram falar do amor de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus querido, nós aprendemos, Senhor, a importância de nós orarmos, de nós intercedermos por essa nação, de nós nos prepararmos, Senhor, para o evangelismo, Senhor. Meu Deus, porque afinal nós estamos inseridos, Senhor, dentro de um país onde quase todos desconhecem o amor de Jesus Cristo, desconhecem da salvação que há na pessoa de Cristo, Pai. Que nós venhamos nos preparar espiritualmente, que nós venhamos nos preparar pela Sua palavra, meu Deus, tomando, Senhor, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, Pai, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do Evangelho, Senhor, meu Deus, para que nós venhamos a compartilhar do Teu Evangelho, do Teu amor a esta nação que ainda se encontra dentro dessa janela menos evangelizada, desses países menos evangelizados. Senhor, venha nos capacitar, venha capacitar, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Venha, Senhor, meu Deus, nos conscientizar, Pai, de que nós precisamos estar preparados, Senhor, para enfrentar este campo missionário da qual nós estamos vivendo. O campo missionário, Senhor, muitas vezes é na nossa casa, é no nosso trabalho, é onde nós estamos atuando, Senhor, é por onde nós estamos passando, dentro dessa nação que nós estamos vivendo, Senhor, é um campo missionário. Que o Senhor venha capacitar a cada um de nós, que nós vamos estar preparados, Senhor, meu Deus querido, para que nós, quando nós formos indagados acerca da salvação, acerca de Deus, acerca de Jesus, nós venhamos a compartilhar com amor. Pai amado, no nome de Jesus, quebra todo impedimento, todo embaraço, derruba por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. E nos ajude, nos capacite, prepara a Tua igreja para que nós venhamos a tentar neste campo para pregar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe, no nome de Jesus. Irmãos, pode se sentar, nós vamos fazer uma oração.